para discorrer sobre o tema Chico Xavier, Testemunhos de Amor. Temos o prazer de convidar a assumir esta tribuna o confrade Wesley Caldeira. Queridos companheiros espíritas de Fortaleza, muito boa tarde. Quando o convite para estar nesse evento estava nos sendo feito por telefone, eu recuei alguns anos, enquanto o Luciano falava, para identificar a primeira vez que eu tive contato com Viana de Carvalho. Foi num estudo da Juventude Espírita, da Sociedade Espírita à qual pertenço, no ano de 1988. O nosso coordenador de estudos nos ofereceu um texto do livro Enfoques Espíritas. Quando soube que o tema que estaria ordenando as nossas falas hoje seria o título do livro do Viana, de 1991, Médiuns e Mediunidades, assim que o Luciano encerrou a comunicação telefônica, eu fui à biblioteca. Era um tempo que eu não sabia o que significava caleidoscópio. É uma das palavras iniciais do livro. E eu fizera uma observação na lateral da palavra. E fui passando as páginas. Eu era muito moço e jamais imaginaria que estaria aqui compondo esse grupo de confrades que estaríamos homenageando o grande Viana de Carvalho. Mas o tempo nos trouxe aqui. Que o Senhor da paz nos dê a sua paz em todo o tempo e em todo lugar. Cabe-nos fazer uma transição dentro da temática proposta para a tarde e noite, entre essa biografia sumária que Luciano nos trouxe do Viana, para o tema central das nossas conversações, médiuns e mediunidades. E para que isso ocorra, nós vamos recordar personagens da nossa história, do movimento espírita brasileiro, mas centralizando as nossas recordações na figura de Francisco Cândido Xavier. A propósito disso, vamos tomar por base um livro publicado por Sueli Caldas Schubert, em 1986. Testemunhos de Chico Xavier. Essa obra traz uma coletânea de cartas lavradas pela própria mão de Chico Xavier. Num universo de centenas de cartas que ele enviou a Antônio Vantuil de Freitas, presidente da Federação Espírita Brasileira, entre os anos de 1943 e 1970. Esse universo de cartas tem o poder de nos mostrar a vida particular de Chico Xavier de uma forma que até antes de 1986, raras pessoas do nosso movimento conheciam. Antônio Vantuil de Freitas
é um dos companheiros mais importantes da história do espiritismo do Brasil. Mineiro, Muriaé, farmacêutico industrial, um coração ávido por tudo o que dizia respeito à filosofia e à religião. E transferindo-se para a capital da República, o Rio de Janeiro, no começo do século XX, há tempo conhecerá a nossa doutrina. Talvez o período de maiores lutas, ou das lutas mais difíceis do Espiritismo em nossa terra do Cruzeiro do Sul, foi justamente o período em que Vantuil conduziu a federação, que nós vivemos dias muito dolorosos em face das reações ao Espiritismo no Brasil e em face de como o movimento espírita se comportava dentro de uma década muito especial, a década de 1940. É a década em que também Chico Xavier vai enfrentar as suas grandes lutas pessoais e as suas grandes lutas doutrinárias. Esses dois espíritos missionários, é claro, tinham as programações missionárias entrelaçadas. Eram amigos do campo pessoal e eram tarefeiros unidos no compromisso com o livro espírita e a orientação da família espírita brasileira. É muito célebre o papel de Vantuil nos anos em que o Ministério da Justiça do nosso país estabelecia portarias que interferiam no funcionamento das casas e instituições espíritas, especialmente entre 1937 e 1945. E todo biógrafo de Vantuil louva os exaustivos trabalhos jurídicos e políticos que ele empreendeu para que, através do diálogo, o governo federal entendesse os desmandos que praticava contra a Constituição do nosso país, cerceando a nossa liberdade de consciência e de escolha religiosa. Também todo biógrafo de Vantuil menciona o projeto que modificou a difusão do espiritismo no planeta, quando a partir dele, e em 1946, começam a ser construídas as oficinas que vão recepcionar as oficinas gráficas da FEB, dando outro impulso à palavra escrita dentro das operações espíritas de nosso país. Mas há um aspecto da contribuição de Vantuil ao livro que muitas vezes é ignorada. É essa relação privada de que ele desfrutou com Chico e que conduziu aos poucos várias fases da mediunidade psicográfica de Chico a chegar ao universo dos espíritas brasileiros com segurança. É sobre esse aspecto particular da missão entrelaçada de ambos que vamos falar um pouco e que está contida nessa seleção de cartas que recebe o título de Testemunhos de Chico Xavier. Este ano 2024, em que celebramos os 150 anos de renascimento de Viana,
é também o ano em que vamos comemorar a partida de Antônio Vantuil de Freitas, desencarnado em 1974. E agora fazem 3 anos que Sueli deixou as suas tarefas humanas e tornou-se integrante ainda mais industriosa, mais ativa e lúcida, junto à Falange do Consolador, que conduz o movimento espírita internacional. Esse livro, então, precioso, nos permite uns vislumbres muito preciosos igualmente, dessas lutas, desses testemunhos e dos exemplos de amor com que Chico pautou o enfrentamento em cada percalço, em cada golpe, em cada dor que ele experimentou. Sueli organizou a obra cronologicamente. Ela deu ao texto o caminho natural, apresentou as cartas, data a data, ano a ano. Mas o nosso tempo aqui, embora generoso, igualmente é muito limitado. E nós então pensamos em traduzir o conteúdo parcial da obra, selecionando algumas amostras em 4 temas gerais. Livro psicografado, revelações e personalidades, lutas e, por fim, lições. O ano da carta com que vamos iniciar a nossa recordação é o ano de 1946. Em dezembro, Chico Xavier manda uma carta a Vantuil e, num certo momento, ele propõe algo ao então presidente da Federação Espírita Brasileira, que estava sucedendo desde o ano de 43 ao inesquecível Guion Ribeiro. Façamos de conta, escreve Chico, que eu sou um pescador, como um certo espírito amigo já dissera a Chico. Eu hei de enviar-te o resultado de toda a pescaria. Tu, antes de levá-la ao mercado, vai examiná-la. Lançarás apenas aquilo que achares utilidade. As amigas e os amigos, percebamos. Antônio Vantuil de Freitas está sendo incumbido pela Falange do Consolador a entre nós, no plano humano, selecionar o produto da psicografia do médium incomparável. E está sendo incumbido de selecionar o que virá a público. Quem terá sido Antônio Vantuil de Freitas na sucessão das vidas, para que pudesse desfrutar da confiança da Falange do Consolador, para exercer essa tarefa entre nós? De que experiências ele veio? Sabemos que Vantuil era uma pessoa extremamente dotada do poder de trabalho, uma inteligência profunda e uma fidelidade incorruptível à verdade, ao bem e ao homem das bem-aventuranças. Então, intriga-nos essa curiosidade humana. Quem terá sido essa personagem que agora formará um triunvirato de forças espirituais
numa nova etapa do espiritismo no mundo, em que ele, ao lado de Chico Xavier e com o intercâmbio do Espírito Emmanuel, vão estar conduzindo à publicidade todo esse maravilhoso conjunto de obras que revolucionaram o pensamento e o sentir espíritas, e razão por que muitos de nós estamos aqui hoje. Nessa carta eles fazem esse pacto, e é assim que até os anos de 1970 os três estarão juntos. Nessa carta ainda, Chico confidencia algo que o movimento ignorava. Ele se propõe a dizer como começou o período da psicografia, agora conduzida pelo espírito que nós conhecemos por André Luiz. E vai nos dizer que por volta de 1941, todas as vezes que ele se concentrava mediunicamente, ele passou a perceber um visitante espiritual, um cavalheiro espiritual, dada a postura digna com que se manifestava. E Chico foi percebendo que desde então Emmanuel afetuosamente passou a acompanhar essa aproximação André e Chico. Recordemos, por esse tempo nós já temos grandes obras publicadas por essa mediunidade missionária, a de Francisco Cândido Xavier. Já havia, além de Parnaso, Boa Nova, A Caminho da Luz, há 2000 anos, 50 anos depois, e nesse ano estava concluída a psicografia de Paulo Estevão, que vem à publicação no ano seguinte. Ano passado, há 2 anos, completamos 80 anos de Paulo Estevão, provavelmente a maior manifestação mediúnica de todos os tempos no campo literário. Por 2 anos, André e Chico vivem essa cumplicidade de dividirem o cotidiano do médium, o dia a dia, as refeições, momentos de trabalho, mas também as tarefas espíritas. E foi nesse mesmo final de 1941, Chico contando a Vantuil, que Emmanuel lhe confidenciou que um círculo vasto de entidades superiores estava pretendendo trazer ao planeta uma série de textos que pudesse nos fazer compreender mais profundamente esse mundo de onde viemos e para o qual retornaremos. E a carta vai esmiuçando particularmente a tarefa de André e esse envolvimento familiar que passa a existir entre Chico e ele. Mas compreendamos, se André Luiz representa uma pleiade de espíritos, ele é autor e médium ao mesmo tempo. É por isso que numa carta seguinte, Chico vai dizer a Vantuil que quando estava sendo psicografado Missionários da Luz, que é de 1945, num certo momento, André Luiz interrompeu o ditado mediúnico e esteve ausente por muitos dias, o que não era usual, porque desde 43, quando o nosso lar começa a ser psicografado, Chico tinha orientações de Emmanuel de apresentar-se no maior tempo possível, disponível, às tarefas do novo companheiro que se avizinhava ao movimento espírita brasileiro, André Luiz. André interrompeu, e quando retoma o ditado mediúnico,
agora ele está ladeado por Bezerra de Menezes e por Emmanuel, e principalmente quando o capítulo reencarnação começa a ser psicografado, André, Bezerra e Emmanuel se associam para construir a redação que nós tanto gostamos de explorar nos nossos estudos sobre reencarnação. André Luiz vai representar, portanto, um médium de um vasto conjunto, de um círculo de espíritos superiores, que agora empreendia junto a nós uma nova etapa da tarefa espírita no campo da conscientização das pessoas. Mas não era a primeira vez que isso estava sendo tentado. Chico revela numa carta que entre 1939 e 40, ele psicografou um livro de 200 páginas, todo voltado ao estudo por fontes espirituais, das impressões que os desencarnantes experimentam, antes, durante e depois da desencarnação. Ocorre que esse livro extraviou. Vocês imaginam, em 1939, nós só tínhamos em profundidade quanto ao assunto o livro do reverendo Owen, A Vida Além do Véu, e uma obra inteira sobre o tema. Vem a Chico Xavier, por diversos espíritos, ele empresta para uma primeira leitura, já que Antônio Vantuil não estava ainda associado a ele, a esse mistério, e a obra desaparece. O leitor era alguém honestíssimo, e não se sabe o que aconteceu com esse texto, mas não é a primeira vez que um livro importante é extraviado. Muitos foram extraviados, porque essa mediunidade esplendorosa não passou despercebida às grandes forças da sombra. Chico, em 46, tem 36 anos. Ainda há pouco era um caixeiro de venda, dessas vendas que em Minas eu próprio conheci muitas, ainda na juventude. Um misto de farmácia, com posto de gasolina, com cereais, toda sorte de gêneros, secos e molhados, como se dizia antigamente. Quando Chico comenta com Vantuil como ele se sentia nesse espaço, ele usa a seguinte referência: entre essas realizações eu me sinto um batráquio, um sapo. Em todo momento eu carrego uma angústia, a angústia de sentir-me indigno dessas tarefas. Mas confiemos em Jesus e Deus há de nos proteger. Um rapaz que precisou repetir a quarta série, onde estacionou seus estudos, por obrigação de sustento familiar, conjugando mais de 10 horas numa fábrica, além das lições do quarto ano primário. Em 1959, Vantuil recebe uma carta de Chico, muitos anos depois, em que ele confidencia que um livro do espírito Meimei, muito semelhante ao Pai Nosso, que tantos anos na evangelização da infância, escrito em 1954, foi enviado a Belo Horizonte para ser ilustrado. E em 10 dias desde a remessa,
O livro apareceu publicado no jornal Folha de Minas, assinado por um poeta mineiro que vai se tornar famoso, dando por sua a autoria do trabalho do Espírito Meimei. Quando Chico levou ao conhecimento de Emmanuel a constatação, palavras de Emmanuel: é melhor silenciar. Não convém produzir barulho inconveniente. É porque estamos marchando, minhas amigas e meus amigos, para o lema que mais tarde Chico vai revelar numa das cartas, que norteou toda a sua caminhada no movimento espírita. Ele aprendeu de Emmanuel o seguinte: em todas as horas da vida, temos que enfrentar os fatos e procurar o lema: por fora com todos e por dentro com Deus. Em 46, chega a época da fase psicográfica dos livros infantis. Vocês já leram Filhos do Grande Rei? Espírito Veneranda, 1946. Quando eu era evangelizador da infância, várias vezes eu me servi desse trabalho. Um livro que é adotado na educação infantil na coluna Nosso Lar, e que o Espírito Veneranda adaptou à cultura humana, mas não pôde transmitir diretamente ao médium Francisco Cândido Xavier, e precisou da cooperação de Emmanuel para a transmissão, e logo entendemos por quê. A questão das sintonias, o caminho oculto, mensagens do pequeno morto de Nélio Lúcio. Depois que o mundo espiritual traz textos como Nosso Lar, mensageiros, obreiros da vida eterna, o mundo espiritual superior volta-se para a infância. E por vários anos consecutivos, o objeto de atenção dessa mediunidade de que estamos rememorando foi a criança, para trazer ao elemento infantil e adolescente recursos para uma orientação espírita que tocasse a sensibilidade à altura dessas idades. E ao lado de todo esse processo seletivo, Antônio Vantuil de Freitas. Naqueles anos acontece o rumoroso processo da família dos herdeiros de Humberto de Campos, o escritor, jornalista, em relação aos direitos autorais das obras que Humberto, espírito, psicografava. É quando surge um período de um verdadeiro calvário para Chico Xavier. Nesse tempo, Emmanuel escreveu para ele, particularmente: a tarefa espírita, começar é fácil, prosseguir é difícil, concluir é crucificar-se. De um instante para o outro, no cenário jornalístico brasileiro, não se falava de outro assunto, e centralizava o assunto o jovem de Pedro Leopoldo. A família espírita brasileira, parte, evidentemente não toda, viveu com esse momento de forma inesperada, atacando o Chico, agredindo o Chico. Numa carta
de outubro de 43, Chico comenta a Vantuil que naqueles dias ele escrevera mais de 50 cartas a pessoas influentes do jornalismo espírita e da tribuna espírita, pedindo, e ele escreve, por amor de Jesus, que o auxiliasse com a prece e o silêncio, e não com a precipitação e a agressividade. As cartas chegavam a Pedro Leopoldo sistematicamente todos os dias. E ele comenta, todos os nomes grosseiros que possamos imaginar, as pessoas empregavam nas cartas, aplicando essa terminologia grosseira ao médium. Além do inusitado de ser processado na capital da República a responder perante um tribunal, ele também estava respondendo diante do tribunal do movimento espírita brasileiro, em parte, evidentemente não por inteiro do nosso movimento. As pessoas escreviam a Chico de vários estados, e graças a Deus, gente, ninguém do Ceará. E começavam as cartas assim: prezado Chico Xavier, você que se enriqueceu com a literatura mediúnica, envie-nos tanto e pediu uma quantia para uma tarefa de obra social em casas espíritas da Bahia, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, em Belo Horizonte, em 46, se proclamava de público entre os espíritas, ou parte deles, que Chico Xavier não era mais do que uma propriedade da Federação Espírita Brasileira. As cartas começam em 44 e as cartas não cessaram em 47. E ele confidencia ao amigo, ao então presidente da Federação Espírita Brasileira: elas vêm e eu recebo o impacto dos fluidos grosseiros que acompanham as emoções e os pensamentos de seus redatores. E tem dias que eu pareço que vou enlouquecer. Quando Frederico Figner desencarna em 47 e deixa um legado, recurso em dinheiro a Chico Xavier, a explosão de um novo escândalo, porque ele recusou. Médium pedante, médium ingrato, as cartas chegavam trazendo a marca da intolerância de criaturas que não entendiam. Por que ele deveria recusar um legado sendo médium? E por que ele recomendou às filhas de Figner que transferissem o legado para as oficinas que estavam sendo construídas na FEB, no Rio de Janeiro, em prol do livro espírita? Onde queremos chegar, minha gente? As coisas mudaram tanto assim. Quando um companheiro nosso hoje aparentemente experimenta dificuldades, quando um colega nosso de tarefa espírita em nossa casa ou nesse mundo mais visível da doutrina a nível nacional parece incorrer em falta, nós não mandamos mais cartas lavradas à mão, mas a intolerância parece que não se arrefeceu. Lendo o livro da Sueli, uma obra que precisamos ler, gente, Testemunhos de Chico Xavier, nós ficamos entre o embevecimento da grandeza moral daquela alma, Chico Xavier, e as tristezas de vermos repetirem-se no movimento espírita, dentro da casa ou no universo geral do movimento, velhos exemplos
recordei-me de questionar um dia Sueli Caldas, quando estivemos numa oportunidade por várias horas juntos, sobre os bastidores das cartas, das 106 cartas que ela selecionou para publicar no livro que a FEB lança em 86, Testemunho de Chico Xavier. A grande parte das cartas não pôde vir à publicação. Lembrando, Emmanuel, seria produzir barulho inconveniente. As que vemos no livro são aquelas que o nosso movimento tem condição de assimilar de uma forma construtiva, porque Sueli pretendia publicar até outras, mas o bom senso de Francisco Thiessen orientou-a. E quando ela terminou os originais, ela foi a Uberaba e apresentou-os a Chico. Chico leu. E quando a FEB lançou o livro, Chico comprou um volume, dedicou uma fala amorosa em gratidão a Sueli e mandou para ela. Nós só temos acesso nesse trabalho a parte do que esse coração querido e inesquecível experimentou. O que acontece boa parte das vezes conosco, quando essas lutas são conosco, quando a intolerância e a falta de fraternidade tem a nós por alvo? Quantas vezes a gente é vencido pelo sopro frio do desânimo e pensa em desistir? Será que Chico não poderia ter feito tudo o que fez com o livro, cercado de almas mais amorosas, envolvido por corações com a mesma vocação do dele? Se ele houvesse se retirado a uma distância relativa do nosso movimento, nós poderíamos desautorizá-lo? Em Paulo Estevão, num certo momento, Paulo de Tarso vai despedir-se de João Marcos, o evangelista Marcos do futuro. João Marcos discordava de Paulo do segmento da primeira viagem em função das condições inóspitas. E ele se desculpa e parte. O que faz Paulo com um amigo de caminhada? Abraça João Marcos, que é um menino. Puxa-o para o peito e fala assim aos ouvidos dele, conforme nos confidencia Emmanuel: Deus te proteja. Deus te proteja. Não esqueças que a marcha para o Cristo é igualmente feita por fileiras. Aquele tempo as batalhas alinhavam os soldados lado a lado e cada um protegia um flanco do companheiro, da esquerda e da direita. Paulo recorda a imagem e sussurra aos ouvidos de João Marcos: a marcha para o Cristo também é feita por fileiras. Todos devemos chegar bem, mas aquele que se desgarra tem a obrigação de chegar bem sozinho. Começar é fácil, prosseguir é difícil. Em alguns momentos, concluir as nossas tarefas será crucificarmos-nos. Mas se Jesus partiu com tantas dores e tantas feridas, um dia vai escrever João Evangelista: nós temos o direito de segui-lo sem as nossas feridas. Então Chico amava o movimento espírita, porque em todos os fatos ele procurava o lema: por fora com todos, por dentro
com Deus. Emmanuel consolava com muita frequência. Numa carta de 51, Chico escreve a Vantuil, confidenciando que Emmanuel o chamara para dizer o seguinte: não te aflija com os que te batem. O martelo que atormenta o prego fala mais seguro e mais firme. Em outra carta, só os inúteis não têm adversários. Em outra carta, o tempo é o grande selecionador do Cristo. Esperemos. Naquele tempo em que em Pedro Leopoldo e na transição para Uberaba, Chico se refugiava ao consolo desse irmão espiritual, Emmanuel. De quando em quando, Emmanuel o orientava a um autoexame de uma forma discreta, porque em geral nós vemos o professor Emmanuel, o sábio espiritual, sendo decantado muitas vezes como alguém de rigor, de alta disciplina. O próprio Chico ajudou a formar essa imagem depois de uma entrevista à TV em 1985, salvo engano, a Hebe Camargo. Chico vai para o hotel e percebe Emmanuel chegando na intimidade do quarto. Pela face de Emmanuel, Chico questionou o que acontecia. O senhor se comparou na entrevista a um pé de grama e a um pé de capim. E Chico: e então? A grama pelo menos cresce. Mas os dois são almas afetuosamente vocacionadas uma à outra. Então um dia Emmanuel contou assim para Chico: eu fui chamado por ordens superiores como um pregador de cartazes. Os cartazes da festa do reino dos céus. Eu propriamente não recebi um convite especial próprio, mas estou pregando cartazes por ordens superiores. Se Emmanuel, um operário de 2000 anos do Evangelho, não recebeu um convite explícito para participar da festa do reino, o autoconhecimento é importante na caminhada de todos nós, fundamental, sabemos disso. Então Chico nessas horas mudava a forma de refletir, e até contava a Vantuil que lhe doía o mandato mediúnico, porque as pessoas acreditavam uma pessoa muito diferente do que ele era. Ele se sentia um pavão, porque as penas ocultavam as suas feridas. E esse ocultamento do mandato mediúnico fazia-nos acreditar que ele era alguém diferente de nós, quando tinha as mesmas lutas de redenção. Chico Xavier, no nosso sentir, tinha uma virtude que, além da humildade, além da sua perseverança, é que oportunizou o êxito dessa missão que ele empreendeu nesse triunvirato junto ao livro, em companhia de Antônio Vantuil e Emmanuel. Era dócil. Dócil. Chico aprendia com facilidade. Alguém que gosta de ser auxiliado, alguém que gosta de melhorar, alguém que gosta de avançar, alguém que aceita ser educado. E certa vez, Maria Dolores escreveu um texto que eu suponho que retratava analogicamente o percurso de Chico Xavier. Lembrando o grande Homero, o que importa é a jornada.
Esse poema de Dolores traça a jornada de um instrumento. E como ele foi recebendo a cada momento da jornada o talhe, os manejos e as finalidades a que a sua grande destinação o impulsionava. Dolores conta a história como alguém que vai presenciar um conjunto de peças que vão ser descartadas. Então ela diz assim: parei fitando um acervo de sucata, queria arder em fogo breve, por um fósforo leve, cuja chama pequena incendeia e consome qualquer porção de peças estragadas, mesmo aquelas que trazem os doces nomes de pessoas amadas. Dentre as centenas de objetos, vasos, portões, móveis incompletos, encontrei um violino, uma relíquia em agonia. De onde procederia aquela peça desprezada? Sob que mão renovadora teria sido um dia manejada? Então a artista, a poetisa espiritual, toma liberdade e conversa com a peça. Então aquele traste, em rude desconforto, falou-me ao coração: não lastimes a sorte que me espera. Quanto a notas do mundo, desde o campo relvoso ao deserto infecundo, tudo é renovação. Eu fui tronco verde, o mais belo de um horto, que mais brilhava ao sol da primavera. Era visto de longe pelos caminhos, por quem passasse e amasse os pássaros e os ninhos. As minhas flores vermelhas eram a adoração dos enxames de abelhas. Um dia, porém, veio um homem frio, armado de serrote e machado, e esfacelou-me os pés a custo, e eu tombei vencido sobre a terra. Fui levado logo após de serra em serra, em terrível viagem, largado muito tempo ao desprezo e à secagem. E certa feita um artesão de tato delicado, estranho e fino, transformou-me em violino. E fui vendido a um moço artista, que me deu cordas, vida e coração. A princípio eu chorava com saudades do chão em que me erguia ao firmamento, na viva emanação de meu próprio perfume, entre flores bailando ante as flautas do vento. Mas o artista abraçou-me docemente e, manejando as cordas que me dera, fez-me sentir o instrumento que eu era. Muita gente me ouvia, embargada de pranto, sem que houvesse feito algo para tanto, mães que houvessem perdido algum filhinho ante o poder da morte, choravam com saudade e carinho, pondo-se a relembrar os sonhos de outro tempo e as canções de ninar. Muito doente em prece, pensava em Deus onde eu estivesse, sem que eu pudesse explicar a razão, notando que eu tornava as almas que sofriam mais consoladas e felizes. Não mais lamentei-me o haver-me afastado do bosque bem amado, em que deixara as últimas raízes. Depois de muito tempo, vi muita dor, muita desventura, transformando-se em preces ao Senhor. E assim foi a caminhada de Chico. E vendo que eu servia e consolava o artista Jesus em nossa visão, mais me quis, quanto mais me tocava, até que um dia um moço enfermo, trêmulo ao quebrado, foi coberto num túmulo fechado. E alguém me achou inútil para a vida e deixou-me aqui,
à espera da fogueira, em que eu possa também encontrar minha hora derradeira. Dolores interrompe a narrativa do violino e observa: neste momento alguém acendeu fogo no monturo opulento, e vi outro alguém descer das imensas alturas. Era um moço belo e forte, que arrebatou o instrumento à labareda e à morte, e ao colocar no braço o instrumento refeito em matéria de luz, dele extraía sons. Era um hino perfeito na música da vida, da esperança e da vitória. Então, confidencia Dolores, eu me lembrei de vós, espíritas amigos. Entregai-vos às mãos dos artistas do bem, que eles façam em vós a música do além, e o dia qual se fosseis desprezados, como trastes relegados, braços de amor virão também convosco, traçar o caminho de luz de um novo dia, que trará para a terra a grande alegria, sob a bênção da paz e a proteção de Deus. Um dia Chico disse assim: eu sou uma formiga das menores, que caminha pela terra cumprindo sua obrigação. Sim, Chico, uma formiga das menores, mas que servia além do cansaço, que amava além da dor, que compreendia além de qualquer mágoa. Então, querido benfeitor Chico Xavier, que nós possamos de ti interiorizar o mesmo lema com que procuravas todos os dias estar conosco e com Deus. Porque ante os enfrentamentos, os fatos de toda hora, minhas amigas, meus amigos, por fora com todos e por dentro com Deus. Muito obrigado.